Quem viu aqui a decisão do Toffoli? Eu vi a decisão. Não li toda não, li umas partes. 130 e poucas páginas. Obviamente que não li toda. Mas vi o que aconteceu. Assim, o comentário... Aquilo foi uma coisa absolutamente escandalosa. Não, eu falei o seguinte. Escandalosa. Sabe o que pra mim parece? Aquilo parece um TCC. Não parece um TCC? É bizarro. TCC, velho. Do ponto de vista técnico, a decisão é ridícula. Ela é uma decisão extremamente agressiva, porque ela está basicamente apontando uma grande conspiração. É isso que eu quero. Ele apontou uma conspiração no Brasil que foi cujo objetivo era prender o Lula, agentes políticos. Uma decisão muito agressiva, e que, assim, pavimentam um movimento histórico que não tem nada de surpreendente. Assim, nós estamos vendo o PT avançar para cima de impeachment, Lava Jato e Bolsonaro. A gente está vendo isso. Isso está acontecendo toda hora. Nós estamos aqui em setembro, início de setembro, e Deltan Dallagnol já foi cassado. O Moro está em vias de pegar ele. Querem pegar ele, obviamente ele vai tentar se defender, mas está nessa situação. A gente tem um Bolsonaro inelegível. Um Bolsonaro todo complicado na justiça, a ponto de poder ser preso daqui a alguns meses, talvez nem dê meses. A gente tem um impeachment aí da Dilma que foi desconstituído simbolicamente e tal. Ou seja, todas as decisões que nós estamos vendo são decisões que estão indo numa mesma direção. Qual é a direção? A direção é o seguinte: o PT voltou e ele está de forma sistemática retomando todo o terreno. Ele está retomando todo o terreno, tudo o que há para o PT retomar, ele está retomando. Ele está fazendo isso bem, está fazendo isso assim, está funcionando. E eu acho que o fato, eu até comentei isso antes do News, o fato da sentença ser tão tosca, de ser tudo muito ruim, é um indício de poder. Isso não é um indício de fraqueza, isso é um indício de força. Porque você está tão assegurado na sua posição que você pode fazer qualquer coisa. Você joga aí uma sentença aí desse jeito, ataca todo mundo, mete o dedo na cara de todo mundo e tá de boa. Isso é muito poder. Mais poder do que isso é só quando você não tiver sentença nenhuma. Você simplesmente obedecer à voz do cara. Qual é o máximo de poder que um governante pode ter? É ter as suas ordens obedecidas sem nenhuma mediação. Você não tem nenhuma mediação em sua ordem obedecida, você é um ditador de um país totalitário. Você manda, fulano de tal, aquele cara ali, o Arthur, eu quero que ele seja fuzilado amanhã. Isso é muito poder. Não tem mediação, não tem nada. A sua vontade é a vontade que está na lei. Os nazistas tinham essa teoria jurídica, que havia a Constituição, beleza, mas havia uma outra coisa superior à Constituição, que era a vontade do Führer. Então, se a vontade do Führer diferisse da Constituição, a vontade do Führer... Que era a vontade geral. A vontade do Führer. Lógico que sim, a vontade do Führer. É a base de tudo. O exército da Alemanha, depois, ele fazia o juramento não mais pela Constituição nem pelo Estado, ele fazia o juramento pelo líder, pelo Führer. Ou seja, ele tinha todo o poder do mundo. Obviamente, o PT não está nessas condições. O que eu estou falando é que o fato do PT estar avançando tanto e sair uma sentença dessa, uma coisa tosca, isso mostra como eles estão confortáveis. Eles não precisam sequer dar a entender que eles têm um verniz de dogmática jurídica, como tinha antes. Porque você veja, as críticas da Lava Jato, as antigas críticas da Lava Jato, que o Reinaldo fazia direto, eram críticas sobre a dogmática jurídica. Não, porque a Lava Jato aqui incorre em problemas dogmáticos, porque fez isso, porque chamaram até jurista internacional. O Klaus Roxin, foi o Klaus Roxin. Fulano, ou seja, era uma coisa assim, era um aparato para dizer que a Lava Jato incorria em problemas jurídicos. Agora não, agora os caras fazem uma sentença tosca, não querem nem saber, estão com poder, vão entubando todo mundo e a sociedade fica assim, inerme. É aquilo que você disse, é uma demonstração de poder muito forte, né? Pois é. E nós estamos aí. E agora, assim, a gente está sendo cercado. Uma coisa, isso é puramente conjuntural ou é estrutural também? Porque assim, ontem chamaram na CNN o Aires Brito lá pra dar opinião sobre o STF. E aí, ele fez uma defesa lá, falando que, olha, no Brasil a gente tem o seguinte... A gente tem o poder legislativo, que teoricamente representa a vontade popular. A gente tem o poder executivo, que orbita ali na execução das leis, obviamente. E a gente tem o poder judiciário. O poder judiciário, ele é posterior, exterior e superior aos outros poderes. E dentro desse poder judiciário, você tem um órgão que é supremo, porque você tem os tribunais superiores, mas você tem o Supremo Tribunal Federal. E você não tem a Suprema Câmara dos Deputados ou a Suprema Presidência da República. Você tem o Supremo Tribunal Federal. Então me parece que além de ser conjuntural, porque
o PT tá voltando a retomar todas essas forças, pô, me parece que isso daí tá muito bem fundamentado na própria Constituição pra eles. Assim, isso, existe desde muito tempo, e eu conversava com um amigo meu, que ele é analista lá do TJ, do TJ daqui de São Paulo. Isso antes de todas essas controvérsias, muito tempo atrás. E ele dizia o seguinte, que já tinha naquela época, isso mais de 10 anos atrás, uma grande controvérsia, que é uma controvérsia histórica no Brasil, entre os poderes. Então, o judiciário, ele sempre se viu como um poder enfraquecido no Brasil. Enfraquecido em face do executivo, sobretudo do executivo. E o que rolou nos últimos tempos? Rolou um abalo muito grande do executivo e do legislativo, inclusive promovido pela própria Lava Jato. Um abalo de legitimidade, um abalo... né, discursivo e tal. Isso aconteceu. Eu acho que nesse meio tempo o judiciário ele foi crescendo de força. Só que aí tem um detalhe, essas decisões todas do STF e a forma como o STF está atuando não me parece indicar uma autonomia, uma força própria do STF. Não é uma força intrínseca do STF. Porque o STF está atuando em subordinação ao PT. As decisões que estão saindo do STF, todas beneficiam o PT. Então não é uma coisa assim, não, às vezes ele vai para um lado, às vezes ele vai para o outro. Não, ele está indo para um lado. Qual é o lado? É o lado do PT. É só esse o lado. Eu te pergunto, você acha que eles servem o PT ou eles se servem de algo juntos? Eu acho que eles se servem de algo juntos. É o consórcio. Hoje né? eles se servem de algo juntos, porque eles tiraram o Lula e tudo mais. A questão é a seguinte, eles estão, beleza, eles estão servindo de uma coisa junta, tá em conjunto e tal. Mas neste processo, não é só... O PT está se fortalecendo. O PT é o beneficiário eleitoral do processo. Lógico. Isso dá pra cravar. É o beneficiário eleitoral histórico. Ele está arrancando as bases de tudo e ele está se fortalecendo muito. E outra, o PT tem, a gente sabe, a possibilidade de indicar os ministros e tudo mais. Sim. O PT o PT tem um projeto no Brasil que, assim, eles querem governar o Brasil durante 50 anos. Ele não quer sair do poder jamais. O PT quer ficar lá eternamente. Se a gente imaginar que o PT consiga se estabelecer de tal modo a destruir todos os seus adversários... Porque, veja só, antes o PT enfrentava, era o PSDB. Então era PT, PSDB, PT, PSDB, e o PT ganhava do PSDB e o PSDB sempre perdia. Aí veio o Bolsonaro. O Bolsonaro quebrou isso aí. E o Bolsonaro ganhou. O Bolsonaro ele foi liquidado. E o bolsonarista está sendo liquidado. E não há neste espaço nenhuma alternativa de direita grande o suficiente para tomar o lugar do Bolsonaro. A gente se pretende, a gente olha para o futuro, a gente quer. Mas não há. Os partidos tradicionais, por sua vez, eles entraram numa relação simbiótica muito complicada com o PT. Então, o PT não tem adversário. Sim. Você já parou para pensar nisso? O PT hoje não tem adversário. Não tem ninguém organizado. É um partido que tá correndo sozinho. Cara, eu acho que assim, talvez, eu não vou nem chamar de adversário, mas o partido tenha um concorrente à altura, que é o substituto do Lula, que a meu ver é o Guilherme Boulos. Você acha que não? Assim não funciona. Mas não é um como concorrente. não, velho? Não é um concorrente. Eu acho que é assim, sabe por quê? Eu acho que muito da força do Lula hoje tá ligado ao pragmatismo dele ser o único que poderia tirar o fascismo, não sei o que lá. O Guilherme Boulos, ele tem um protagonismo com os jovens que é muito mais natural do que o do Lula. O protagonismo do Boulos com os jovens... pelos jovens. Não. O Lula é amado porque ele era a única opção pragmática e o cara meio que nem entende a história do Lula. Eu só sei que ele é bom. O Boulos é diferente. Pelo menos aqui em São Paulo é assim. O Boulos, o cara acompanha o Boulos, o cara gosta do Boulos, o cara conhece a história do Boulos, o cara gosta dos amigos do Boulos, o cara gosta do partido do Boulos. O PT com os jovens não é bem assim. Por exemplo, quer ver um exemplo aqui? Você pega um jovem que votou no PT e fala, o Lula tá lá, tá. Esse cara, ele necessariamente é muito fã da Glaze Hoffmann? Ele não é fã da Glaze. Agora, o cara que acompanha o Guilherme Boulos, ele é fã de todo mundo que faz a narrativa do Guilherme Boulos ser... Por exemplo, ele é um cara que acompanharia o Galas Feios, por exemplo, e tá lá junto. Eu discordo. Isso é um tipo de apoio que o Bolsonaro tinha. O PT, o Lula em si, eu não sei se ele tem hoje mais. Então, eu discordo de você por algumas razões. Na verdade, 3 razões. Eu acho que o PT tem sim um problema de continuidade. Um dilema de quem vai ser o sucessor do Lula. Eles querem o Haddad, eles querem há muito tempo emplacar o Haddad, mas o Haddad não é um cara com carisma, o Haddad perdeu várias eleições, enfim. O Haddad não é realmente um candidato muito capacitado. Então tem esse ponto. Segundo ponto, eu não acho que o Lula não tem esse carisma natural com os jovens. Ele tem bastante, viu? Os jovens gostam muito do Lula. Não, o Lula eles gostam ele vai da muito figura. bem do jovem. Ele Eu não tô falando que ele vai mal. Eles Eu tô amam falando o o seguinte, cara. é Que o Boulos é diferente melhor. você apoiar um cara porque ele tem que ganhar, porque ele tá ganhando, porque é o Mas não cara é que só todo por mundo isso, as pessoas apontou. gostam dele. A outra é porque você acompanhou, pessoas porque você gostam tem um carinho pela luta do cara. Eu acho que é muito mais um apoio
pragmático daquele momento, tipo assim, mano, nesse momento é o Lulão. É o Lulão, do que de Cara, fato não, conhecimento As da história, pessoas etc. gostam. Eu mostrei a Valete pra mim de esquerda. Ela olhou, tinha uma foto do Lula com o Fernandes. Ela, tipo, ela gosta, as pessoas de esquerda gostam. Eu não acho que não As gosta. mulheres de Eu acho que esquerda, gosta. eu diria que elas gostam mais do Lula, as minas de esquerda gostam mais do Lula do que do Boulos. Ah, eu não acho. Elas não, gostam, acho cara, eu acho que não, gostam. cara. Vai por mim, eu conheço essa gente. Eu conheço gente. Conheço essa gente. É Conheço real. essa gentalha. Cara, é real. Ele transmite um certo carisma, eles gostam. E tem o terceiro ponto, que é o fundamental. Jamais que a esquerda se dividiria desta forma. A gente Como não assim? vê esse atrito, tipo, imaginar que um candidato do PSOL como o Boulos ia fazer frente ao Não, PT. não, não, ia mas ter uma guerra civil. não. Eu acho que não ao Lula. Vamos supor o seguinte, vamos supor que o Lula morresse hoje. Você Eu não acho acha que não ia que ter a uma maior- briga ia. fudida pra falar, não, é meu. Eu acho que ia ter. Eu acho que ia ter sessão. Cara, essa briga do Gregório do Vivier, Espero que sim, né? essa briga do Gregório do Vivier, é isso, cara. Assim, tem uma galera gadeando mesmo o Lula, tipo assim, você não fale mal do Lula, tá? E tem uma galera falando, pera lá, velho. Não é que a galera sensata você não pode criticar. É aquela galera assim, peraí, eu tenho que pôr na balança aqui. O que é mais importante pra mim? Proteger a mulher preta ou proteger a história do Lula? Isso aqui não é uma briga tão simples assim. Você tem um ponto aí, mas eu acho assim que pra presidência não. O ponto que eu quis salientar é o seguinte: o PT hoje, ele está cada vez mais. Ele não tem adversários. Esse é o ponto. Eu entendo que ele tem tirou adversário, o mas Bolsonaro ele pode ter concorrência na continuidade. Mas aí cara. eles fecham, no fim das contas eles fecham. Não, fecha a questão. Eles vão fechar a eu questão. também acho. Não vai ter uma divisão nesse sentido. O ponto é o seguinte: a gente tem mais 3 anos de governo PT. 3 anos e uns quebrados de governo PT. Precisa aparecer alguém que seja adversário do PT. Se não aparecer nesse meio tempo, o PT vai pra uma reeleição fácil. Você não vai ter adversário. Sim. Tipo, aí a gente fala, o Tarcísio, não sei o que. Então, não, mas aí é que o Tarcísio também, ele vem de um game. Vamos lá, eu não acho que seja o Tarcísio, tomara que ele não seja o grande nome, porque eu não acho que ele tem essa capacidade, porque ele não vem do game da mídia, do explosão. Ele vem do game não, vamos articular, vem cá comigo, não, eu sou político aqui, tô com você também. E eu acho que isso não encanta tanto quanto uma base de tipo, mano, tô aqui na guerra e não sei o que lá. Agora é o seguinte, eu acho que é a minha esperança. Durante os próximos 3 anos, tem muita coisa para acontecer e muito tempo ainda pra gente se acostumar com o desgaste do bolsonarismo. A gente tem que lembrar que o bolsonarismo é uma força punjante e é sim... Pujante, para de falar. Pujante, eu sempre falo punjante. É você o monarca, punjante. É pujante, Coisa pujante, feia, velho. é verdade. Você É uma força tá pujante. tirando uma punção, você tá tirando um bagulho nojento, sei lá, sabe? Eu gosto muito. É engraçado que dessa vez você não fez tipo um barulho, né? Normalmente quando o Renan vai falar, ele tá tirando um... Mas o barulho seria... Exatamente. Você que não aguenta mais ver o país ser deixado na mão de Lula e de Bolsonaro, saiba que tem uma galera na linha de frente trabalhando para acabar com a desinformação e levar política de verdade para as pessoas. Portanto, entre no clube que além do acesso exclusivo a conteúdos maravilhosos, você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Clica nesse link e ajuda a gente.